Hello, friends. Olá, amigos. Hoje nós continuamos nossa jornada pelo maravilhoso livro O Grande Conflito de Ellen White. Se você está apenas se juntando a nós, eu encorajo a baixar este livro maravilhoso em thegreatcontroversyproject.org, onde está disponível gratuitamente e em vários idiomas. Hoje nós vamos ver o início da vida de Ulrich Zwinglio, conforme destacado no capítulo 9, intitulado A Luz na Suíça. Apenas algumas semanas depois de Martinho Lutero nascer na cabana de um mineiro na Alemanha, Ulrich Zwinglio nasceu na cabana de um pastor nos belos Alpes suíços. Crescendo entre o cenário deslumbrante das altas montanhas e a beleza estonteante dos prados alpinos, a jovem mente de Zwinglio foi impressionada com a sensação da grandeza, poder e majestade de Deus. Junto com essas cenas magníficas, o menino foi abençoado por ter uma avó devotada que compartilhou com ele histórias bíblicas inspiradoras, que ela acolheu cuidadosamente ao longo dos anos. Essas histórias causaram uma grande impressão em Ulrich. Desde cedo ficou claro que Zwinglio tinha uma mente aguçada e, aos 13 anos de idade, foi enviado para estudar na cidade de Berna, onde ficava a escola mais distinta da Suíça. O jovem adolescente logo se destacou por sua habilidade natural como orador e escritor, e seu gênio para a música e poesia. Isso atraiu a atenção dos frades dominicanos e franciscanos que tentaram atrair Zwinglio para se juntar a seus mosteiros e se tornar um monge. Felizmente, o pai de Zwinglio recebeu a notícia das intenções dos frades e orientou o filho a voltar para casa imediatamente. Zwinglio obedeceu ao pai e voltou imediatamente para casa. Depois de um tempo, porém, continuou seus estudos, desta vez na cidade de Basileia. E foi aqui que Zwinglio ouviu pela primeira vez sobre a maravilhosa graça de Deus. Um de seus professores, chamado Wittenbach, que ensinava línguas antigas, foi levado às sagradas escrituras enquanto estudava grego e hebraico. Por meio de seu estudo próprio, ele descobriu por si mesmo a verdade do Evangelho. Ele compartilhou esta luz divina com seus alunos, declarando que existe uma verdade mais antiga e de valor infinitamente maior que as teorias ensinadas pelos escolásticos e filósofos. Esta antiga verdade era que a morte de Cristo é o único resgate do pecador. Only ransom. O coração do jovem estudioso vibrou com esta boa notícia e ele levou esses pensamentos consigo ao concluir seus estudos. Embora ordenado sacerdote, Zwinglio continuou em busca da verdade divina. Nós lemos no livro O Grande Conflito que ele se submeteu à Bíblia como a palavra de Deus, única regra suficiente, infalível. Viu que ela deveria ser seu próprio intérprete. Continuando, nós lemos: não ousou tentar a explicação das Escrituras a fim de sustentar uma teoria ou doutrina pré-concebida, mas mantinha como seu dever aprender o que constituem seus ensinos diretos e óbvios, e invocou a ajuda do Espírito Santo, que, declarou ele, o revelaria a todos que o buscassem com sinceridade e oração. Vejam, amigos, Zwinglio enfrentou um dilema com o qual muitos ainda deparam hoje. Isto é, acreditar no sofisma oferecido pelo mundo ou confiar na pura palavra de Deus. Na época de Lutero e Zwinglio, era comumente ensinado que apenas os altamente instruídos e a própria Igreja Romana eram capazes de interpretar a Bíblia para as pessoas comuns. E hoje, alguns afirmam que apenas os altamente instruídos também podem realmente entender e interpretar a Bíblia, e que são apenas as pessoas de mente simples que aceitam a Bíblia como ela é lida. Ainda assim,
Toda a reforma foi construída sobre a leitura simples da palavra de Deus. Escrevendo sua própria experiência, Zwingli escreveu: quando comecei a devotar-me inteiramente às Escrituras Sagradas, a filosofia e a teologia escolástica sempre me sugeriam disputas. Finalmente, cheguei a esta conclusão: deves deixar toda a inverdade e aprender a significação de Deus unicamente de sua própria e simples palavra. Então comecei a rogar a Deus a sua luz, e as Escrituras foram se tornando para mim muito mais fáceis. Como vocês podem ver, amigos, como adventistas do sétimo dia, nós, junto com muitos grandes reformadores como Martinho Lutero, Ulrich Zwingli e outros, aceitamos a Bíblia como se lê, pedindo a orientação do Espírito Santo, comparando Escritura com Escritura e permitindo que ela se interprete a si mesma. Nós a vemos como uma luz brilhando na escuridão, conforme lemos em Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para os meus caminhos. A Bíblia é o fundamento de todas as nossas crenças. De fato, nossa primeira crença fundamental afirma: as Escrituras Sagradas, o Antigo e Novo Testamentos, são a palavra de Deus escrita, dada por inspiração divina, através de santos homens de Deus que falaram e escreveram ao serem movidos pelo Espírito Santo. Nesta palavra, Deus transmitiu ao homem o conhecimento necessário para a salvação. As Escrituras Sagradas são a infalível revelação de sua vontade. Constituem o padrão do caráter, a prova da experiência, o autorizado revelador de doutrinas e o registro fidedigno dos atos de Deus na história. And the trustworthy record of God's acts in history. Meus irmãos e irmãs, agora é a hora, mais do que nunca, de nos apoiarmos na palavra de Deus. Agora é a hora de escutá-la com oração, meditar sobre ela e segui-la, assim como fizeram os primeiros reformadores. Deus está nos chamando hoje para estarmos fundamentados em sua palavra e para compartilhar corajosamente sua verdade com o mundo que precisa desesperadamente de sua luz. Eu convido agora a orar. Pai nosso que estás nos céus, obrigado por nos concederes ao longo dos séculos a palavra inspirada de Deus, esses 66 livros de incrível instrução, repreensão, correção, admoestação e esperança. Eles são a base sobre a qual nós fundamos a nossa compreensão de Ti. Nós te agradecemos pelo Espírito Santo que nos ajuda a entender a Bíblia. Nós te agradecemos pelo método comprovado de versículo sobre versículo, linha sobre linha, preceito sobre preceito, permitindo que a Bíblia se auto-interprete. Nós te agradecemos por podermos ler a Bíblia e aceitá-la como ela é. Tuas promessas são a certeza de que tuas profecias são absolutamente sólidas como uma rocha e teu conselho para nós infalível. Obrigado, Senhor, pela palavra de Deus. Ajuda-nos a lê-la, a promovê-la, a compartilhá-la e a acreditar nela. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém. Amen.